Olá, hoje eu vou fazer uma conclusão geral do livro de Jonas. O capítulo de Jonas 1, ele mostra a vocação do profeta Jonas. Mostra que Deus o chamou para entregar uma mensagem a uma cidade chamada Nínive, que era a capital do império da Assíria. Mas acontece que Jonas, ao invés de se apressar e ir para entregar a mensagem naquela cidade, Jonas, ele se apressa a levantar, mas para fugir, para ir para o lado oposto. Jonas, ele entra numa embarcação em direção a Tarsis, para poder fugir da sua obrigação de pregar na cidade de Nínive. Acontece que nessa sua atitude impensada, o Senhor fez com que uma tempestade viesse e assolasse o mar, fizesse com que a embarcação fosse jogada de um lado para o outro, até que ele tivesse que confessar o seu erro e Deus o instruísse que ele, sendo jogado ao mar, aquela tempestade passaria e que a tripulação não seria perdida, nem os demais passageiros. Ao cair no mar, Jonas teve por castigo ser engolido por um peixe. E ali, dentro daquele peixe, Jonas passou por um tempo limitado. O capítulo 2 vai mostrar que Jonas passou dentro de um peixe 3 dias e 3 noites, e que ali ele se sentia como num lugar que fosse um abismo profundo, cheios de corrente, de águas que o cercavam por todos os lados, um lugar desesperador, até que ele, arrependido, ele clamou ao Senhor para que Deus o trouxesse de volta à vida, para que ele não perecesse onde ele estava. E o Senhor, ele cumpriu o desejo de Jonas, fez com que o peixe o vomitasse às margens da cidade de Nínive. E ali ele cumprisse o desígnio, aquilo que o Senhor tinha proposto no seu coração para Jonas fazer. E o capítulo 3 mostra que Jonas, ele cumpre o seu propósito, que é de pregar na cidade de Nínive. Ele tinha um prazo de 3 dias para pregar o arrependimento àquele povo, por causa das iniquidades que elas estavam cometendo, dos pecados terríveis e sombrios aos quais eles estavam se atendo. E Jonas, ele pregou, ele cumpriu essa tarefa em 3 dias. E Deus tinha dado um prazo, que se aquele povo não mudasse, dentro de 40 dias, a cidade seria destruída. Só que quando Jonas, ele entregou uma mensagem de arrependimento aos moradores da cidade, os ninivitas, eles sentiram em seu coração, sentiram o desejo de se transformarem, de acordo com aquilo que o Senhor queria. E aí eles fizeram jejuns, eles vestiram panos de saco para poder pedir a Deus por perdão. Inclusive o rei, que também ficou sabendo, assim como os nobres, ele tirou toda a capa, toda a sua veste de glória, ele vestiu panos de saco, ele ficou sem comer dos seus manjares e beber dos seus doces vinhos, e ele se assentou ainda sobre a cinza, demonstrando um sinal de profunda arrependimento, de uma profunda entrega na sua busca a Deus pelo perdão. E mandou ainda que os animais não fossem levados ao pasto, nem que a eles fossem dado água, que sobre eles também fosse posto
panos de saco, para demonstrar que toda aquela cidade de Nínive se arrependia do seu pecado e Deus tivesse misericórdia e poupasse a vida de todos. Ocorre que Jonas, ele, ao pregar, ao ver que o povo estava mudando, ele saiu da cidade e foi para o alto, no lado do Oriente. E ali ele preparou umas ramas de folhagem para poder se abrigar um pouco do sol, para ficar ali vendo, contemplando o que iria acontecer na cidade. Porque Jonas saiu com um propósito, que era de apregoar a destruição da cidade, se o povo não se arrependesse. Mas Jonas sabia que se o povo se arrependesse, Deus mudaria a sorte daquele povo. Porque Deus era um Deus clemente, é um Deus misericórdia. Ele é tardio em irar-se e grande em benignidade. É um Deus que ele se arrepende de fazer o mal às pessoas. Ou seja, ele não é que ele pensa, por que eu vou fazer isso? Não. Ele se arrepende no sentido de, uma vez que o povo, ele ouviu a minha palavra e mudou, eu vou deixar com que o povo sobreviva, porque o povo demonstrou um arrependimento da sua postura de vida e passou a agir conforme eu estipulei que assim fosse. E como Jonas sabia desse amor tão grandioso do Senhor para com o povo, Jonas, ele ficou irado e saiu daquela cidade e ficou ali debaixo observando o que acontecia. Jonas pregou a mensagem, ele desejava que a cidade mudasse, mas ao mesmo tempo Jonas estava irado, porque sabia que se a cidade mudasse, eles não seriam destruídos. É como se Jonas entendesse que o serviço que ele teve foi um serviço desperdiçado. Mas acontece que para Jonas entender essa sua visão pequena sobre o amor de Deus para com aquele povo de Nínive, Deus fez uma lição muito especial na vida de Jonas, que fez que enquanto ele estava ali, debaixo da rameira, com o sol escaldante batendo sobre a sua fronte e o vento quente lhe assoprando, Deus fez com que nascesse uma grande folhagem e tampasse o sol de sua cabeça, e que aquilo abrandasse o calor onde ele estava. Porém, Deus fez com que no dia seguinte surgisse um verme que comesse um ponto específico daquela planta, que fez com que ela morresse. E Jonas ficou extremamente bravo, porque aquela planta que surgiu de um dia para o outro, ela morreu, e que agora ele estava ali debaixo do sol escaldante, num vento quente, olhando uma cidade que iria ser destruída, mas que o povo se arrependeu e que possivelmente ela não seria mais destruída. Até que o Senhor pergunta a Jonas se era correto aquela postura dele como um pregador, de ficar tão irado com uma planta que nasceu e morreu por causa de um verme que comeu, sendo que ele não gastou tempo nem esforço no seu cuidado, e ele ficar satisfeito com a perda de uma cidade que Deus sabia que ali tinha 120.000 pessoas, isso contando só os homens, dado que as crianças e as mulheres à época não eram contados, nem os animais. Então Jonas, ele começou a entender que sim, que não era razoável, porque a compaixão de Deus pelaquela cidade era muito maior do que
a compaixão de Jonas por aquela folhagem que estava fazendo sombra sobre a sua cabeça no dia quente e que era cheia de ventos que também o esquentava. Esse livro de Jonas, ao término dele, observando principalmente o capítulo 4, nos mostra que Deus, ele tem muitas maravilhas para fazer no meio das pessoas. Há muita transformação que pode ser feita e almas podem ser salvas, mudadas e transformadas pelo amor e pela palavra do Senhor. Porém, há muitos profetas, há muitas pessoas que não querem se dispor a ir e cumprir a tarefa que Deus deu. Não porque aquelas pessoas são más em si, mas porque aquelas pessoas compreendem que Deus é infinitamente amoroso, Deus é gracioso, Deus é extremamente benigno e Ele é tardio em irar-se. E aí ele sabe que uma vez que ele for lá e pregar a mensagem para o povo ao qual Deus havia destinado que a mensagem fosse dada, se ela transformasse, se aquela pessoa ou se aquele lugar ele mudasse a sua postura, ele sentiria como se ele desperdiçou o seu serviço, a sua mão de obra. Quantas pessoas elas têm feito a obra do Senhor, mas elas ficam pensando que é mais importante o Senhor cumprir a primeira parte da obra, que é, se eles não mudarem, o Senhor vai destruir, do que eles observarem que a melhor parte da obra é a misericórdia do Senhor alcançar todas as pessoas que mudam de vida, elas abandonam o seu pecado, a sua iniquidade, elas têm a vida transformada. Porque o amor de Deus é grandioso, o amor de Deus é gracioso para com as pessoas. Nós devemos deixar de sermos um pouco egoístas quando entregamos a mensagem do Senhor. É claro que quando a gente fala, dá a impressão de que se a gente avisa uma coisa e aquilo não se cumpre exatamente da forma com que ela foi avisada no início, muita gente se frustra achando que Deus não cumpriu a sua palavra. Mas olhando no geral, Deus cumpriu à risca toda a promessa que fez. Porque desde o momento em que Deus chamou a Jonas, Deus já havia advertido para ele pregar, porque a cidade deveria mudar a sua posição de vida, porque uma vez mudado, Deus transformaria a dor em misericórdia. Deus salvaria aquele povo. Sendo assim, eu espero que eu e você possamos ser um instrumento de transformação na vida das outras pessoas. Que nós possamos olhar o outro com um olhar amoroso, generoso, um olhar compassivo e compreensivo de que Deus, Ele pode trabalhar com as pessoas que ouvem a palavra de destruição e fazer com que a destruição se transforme em bênção na vida da pessoa que ouviu aquela palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que essa palavra possa ficar gravada na sua mente e possa transformar alguma atitude que, porventura, você ou eu não tenhamos cumprido de acordo com os desígnios do Senhor. Se possível, faça a sua inscrição no meu canal, Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Amém?